conflito, guerra, enlouquecimento, medo, né? Olha qual é que é a carta que vem hoje. Ai, que hoje foi uma loucura. E semana passada, primeiramente, boa noite, gente. Vamos para a nossa palestra de segunda, né? Para a nossa conversa, nosso bate-papo. E hoje foi muito louco, porque eu pensei, já tava com tudo cronometrado, né, de manhã. Chego em casa, limpo a casa, vou sentar, trabalhar, né, nas cartas e tal. Pouco me liga o Eduardo. Prende o cachorro que eu tô chegando, que eu vou levar o guri, que o guri tá doente. Foi o meu tempo. Né? Tudo bem, não era para ser. Eu pensei, o que vai acontecer? Eu só ouvi, pega uma palestra que já tem, que hoje vem outras coisas. E aí aconteceu todo esse conflito da aranha. E me lembrou também de uma coisa que o mentor me falou semana passada. Ele olhou para mim e falou sobre o parto da Donatella, ele falou, pode ser muito mais leve e muito mais tranquilo tudo isso que tu tá passando. É uma opção tua. Que não seja tão pesado. Eu disse pra ele, cara, eu tô cansado, parece que eu tô assim, parece que eu não tenho mais energia para nada. Ele disse assim, pode ser mais leve, é uma opção tua. Tu é quem opta por levar as coisas muito pesadas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, bom, tudo bem, vamos lá, né? É um processo, vamos aprender e vamos passar por mais esse processo. De aprender a levar as coisas mais leve. E aí hoje veio toda essa confusão, porque hoje foi o dia desde de manhã. Leva filho no médico, leva cachorro no veterinário, vai e volta. Aí eu disse assim, Jesus, hoje é o dia, né, das confusões. Mas dá para levar mais leve. Teve uma hora que eu estava muito cansada e me veio isso de novo, as palavras dele. Leva, tu tem duas opções. Tu vai passar pelas mesmas coisas que tu tem que passar, né? Tu vai passar pelas mesmas coisas, tudo bem, minha flor? Tu vai passar pelas mesmas coisas, só que tu pode passar por elas de uma forma ou de outra. Vai ser leve ou vai ser pesado? Como é que tu quer passar o teu dia? E dali por diante eu fui aliviando. Pensei, bom, não tá uma confusão, tá o que tem que estar. Vamos lá. E, cara, consegui fazer tudo que eu precisava fazer ali, sabe? Consegui fazer meu almoço para amanhã, consegui arrumar a casa, consegui dobrar minhas roupas, consegui limpar tudo com o Miguel acordado, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, porque eu fui leve, eu disse, filho, ajuda a mamãe, faz tal coisa. Aí interti ele lá num negócio, joguei umas massinhas, botei ele numa cadeira, joguei umas massinhas de modelar, vai lá, te diverte. Eu fui fazer outra coisa. E ali aos pouquinhos eu fui fazendo minhas coisas e eu disse, cara, tudo certo, tá tranquilo. Né? Tô podre de cansado, mas tá tranquilo, não foi pesado. E aí, justamente quando a gente chega aqui, a gente começa a falar dos medos, né? Eu não sei porquê, me veio, eu disse, eu vou ter que contar para as gurias a fiasqueira que eu fiz hoje, por causa do aranha. E aí, quando eu abri essa carta, aleatoriamente eu fui abrir uma. Eles sempre trazem, né? Não é aleatório, eles sempre trazem. Veio essa guerra de um segundo. E essa carta eu me lembro muito bem quando ela foi apresentada, porque foi muito louco, assim, a viagem dela foi muito louca, para poder escrever ela. E ela fala sobre, exatamente sobre isso, como a gente passa pelas coisas. Tá só na nossa cabeça e nas escolhas que a gente faz aqui, né? Em como a gente passar pelas coisas. Em um sopro, tudo à minha frente se transfigurou, e o dia eterno se tornou. Primeiro foi o estrondo. Uma grande explosão dissolveu muitas construções. Fiquei em um refúgio. O vento forte anunciava uma tempestade, que não era notada devido a todos os eventos assombrosos que se desenrolavam. Vi a carne ser retirada dos ossos.
Vi crianças chorando e implorando a misericórdia divina. Sinto as lágrimas de medo, mas não me deram tempo de derramá-las. Logo, o fogo tomava conta de tudo que tinha restado e nem a chuva forte foi capaz de abrandá-lo. Nada estava em seu lugar de costume. A lama tomava os nossos corpos e tornava difícil caminhar. O frio tornava impossível pensar em algo que não fosse sobreviver. Caminhei não sei quanto tempo, desviando de tiros, bombas e multidões enfurecidas. A dor era tanta que não percebi onde estava. Não lembrava como tinha ido parar ali. Não tinha forças para mim, nem mesmo para acolher aqueles que no chão imploravam por auxílio. A caminhada já durava dias, horas. Perdi a conta e a noção do percurso. E mesmo caminhando para longe, o cenário me perseguia. Mais e mais corpos mutilados, rostos desesperados e mãos estendidas à procura de socorro. Quando a loucura quase alcançou meus pensamentos e a desesperança pesou como nunca no meu coração, parei de correr. Me ajoelhei e me deixei conduzir na onda de caos que me alcançou. Agora nada mais restava. Lembrei das suas palavras. Quando no chão te encontrares, levante as mãos e peça ao Pai por ajuda. É só isso que Ele espera para te levantar. Aos poucos as explosões cessaram e o cenário se acalmou. Olhei para os corpos e me percebi em cada um deles. Olhei atentamente para as mãos estendidas e compreendi que eram as minhas. Descobri que as súplicas saíam da minha própria boca, sem perceber. Sentei e me acolhi, respirei fundo e me permiti. Cansada, adormeci no gramado, banhado com meu sangue e minhas lágrimas. Então acordei. Estava de volta na minha cama, sem que nada à minha volta tivesse mudado. Confusa, me perguntei como isso era possível. Meu corpo ainda sentia a dor da guerra travada. Então ele me esclareceu. A guerra se deu em apenas um segundo, na mente que hoje te aprisiona. Espírito sem nome. Então, todo o caos, todo o pânico, toda aquela loucura se deu na minha cabeça só. Não foi meu corpo que estava lutando. Apesar do meu corpo sentir o impacto dos meus sentimentos. Quantas vezes toda uma briga se dá dentro de ti mesmo? Que nem eu com a aranha. A raiva estava dentro de mim. A aranha, coitada, eu acho que estava mais assustada do que eu. E era capaz de que se eu deixasse ela quieta, ela nem tivesse vindo pular em mim. Era capaz dela ter fugido e se escondido de mim. Mas eu, na força da raiva e do meu próprio pânico, do meu próprio medo, criei todo um pânico que até o meu filho ficou assustado. Eu acabei atropelando ele, não vendo ele, porque eu estava em pânico com aquela aranha. O meu medo. Quantas vezes a gente cria toda uma situação só aqui? As pessoas que estão à nossa volta nem estão sabendo o que está acontecendo. Quantas vezes a gente discute, briga, faz uma folia, sem falar uma palavra. E depois começa a ter dor de estômago, começa a ficar nervosa, começa a ficar mal, começa a ficar estressada, e tudo está na nossa cabeça, na forma como que a gente olha. E aí quando a gente se cansa, que a gente chega num ponto que a gente diz assim, eu não aguento mais, não aguento mais. Chega de resistir, chega de brigar, chega de lutar. Por que eu estou lutando? Se isso está me acompanhando
todo momento. A gente entra e sai da mesma situação 300 vezes. Olha, semana passada, conversando com o mentor, eu disse para ele, cara, eu não aguento mais ser desse jeito. Eu não aguento mais brigar, eu não aguento mais existir. Eu não aguento mais me manter levantando as bandeiras que eu levanto até hoje. Aí ele melhor disse, a escolha é tua de baixar. A escolha é tua. Mas eu sou muito rígida, eu não consigo... Eu sou uma pessoa extremamente rígida com as coisas que eu acredito. E aí ele me olhou e disse, e tu só troca de bandeiras. As bandeiras são as mesmas, tu só troca as cores delas. E aí eu disse para ele, cara, eu só quero baixar essas bandeiras. Ele disse, tá tudo na tua cabeça. Eu disse, porque até hoje não tem funcionado. A gente age no automático exatamente por isso. No orgulho. E aí a gente trava verdadeiras guerras no orgulho. E nem dentro do salão onde eu trabalho. Eu adoro o pessoal lá, gosto muito do pessoal lá. Tenho me sentido muito grata pelas chances que tem me dado e os ensinamentos. E aí eu tenho encarado muito mais como ensinamento do que só o trabalho para ganhar dinheiro, entendeu? Mas também um ensinamento. E aí o pessoal trocou um sistema e a primeira coisa que eu fiz foi olhar para... Eu não dei opinião. Pensei assim, eu vou ficar quieta porque ninguém me pediu opinião. E eu não sou dona do espaço, então não sou eu que tenho que estar opinando sobre essas coisas. Seja o que for, eu vou ficar quieta para mim poder trabalhar em mim isso. Né? Mesmo que eu não concorde, eu vou trabalhar em mim e ver as possibilidades dentro disso. Não sou obrigada a gostar, mas sou obrigada a respeitar. E aí eu fiquei quieta. E aí o pessoal trocou um sistema que eu olhei o sistema cheio de falhas, cheio de problemas. Disse, bom, é isso que temos para hoje. Aí depois eu pensei, cara, mas esse sistema eu posso usar a meu favor dessa forma. E aí aos poucos eu fui olhando aquele sistema e pensando, bom, o sistema realmente não é bom. Mas ele me oferece uma vantagem que eu posso fazer isso e oferecer um serviço enquanto eu estiver em licença maternidade à distância. Tá, então eu vou usar ele a meu favor. Eu poderia ter brigado. Poderia, e no primeiro momento eu briguei, eu disse, que estão inventando agora? Eu me inventando modo, isso vai dar merda. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Mas eu disse, fica quieta, te recolhe na tua ignorância, não briga, porque as coisas aparecem por um motivo. E aí eu disse, bom, eu tenho duas opções, ou eu brigo contra, e eu não tenho força para fazer isso, ou eu me uno a ele, vamos ganhar dinheiro. Não é uma coisa que eu goste, não é uma coisa que eu acredite, não é uma coisa que eu acho legal, não é. Não é a forma com que eu gosto de trabalhar. Mas é a forma que se apresenta e que tem algumas vantagens que pode me fazer ganhar muito dinheiro. Então, vamos trabalhar. Vamos encontrar uma forma de virar isso a meu favor. Tranquilo. Vou brigar? Não. É burrice. Seria burrice minha brigar. É que nem brigar com Deus. E ali é brigar com Deus, porque é manifestação de Deus. Deus está me colocando uma opção. Eu vou brigar com Deus. Quem é que é a pessoa que vai ser lascada? Eu. O que foi, Jaque? Não, agora fala que a gente vai ir. Sozinha não tem graça. Mas é. Esse brigar com Deus é em tudo, né? Tudo. Na mínima coisa. Mas é mais mínima coisa que grande. E a maior parte das coisas que acontecem é pequena para nós. Sim. Isso foi o que aconteceu. Um dia eu estava discutindo e aí. Sabe aquilo veio assim, ó. Coisa infantil. A disputa, né? Quem fazer tudo tá certo, não é assim? Aquela disputa assim, ó. Aí eu não, esse tipo de não serve mais. Aí na real,
Aí deixei. Agora esses dias foi por causa do laranja, né? Aí ficou furioso comigo, eu disse sim. Ele, porque eu estava esperando a geada para melhorar as laranjas. Eu disse, tu tem essa esperança? Faz 10 anos que a gente está aqui, nunca conseguimos comer uma laranja. De umbigo ainda, né? Se tivesse botado o caldo, como eu falei, mas tu quiser disputar comigo, tu tem que estar errado, tu tá certo. Então não vai comer nunca uma laranja boa. Eu já não queria nunca. Aí ele ficou mais bravo, né? Porque eu, em vez de fazer e fazer, né? Eu não falo mais. Eu vivi na bronca há anos, isso não me faz mais parte. Agora ele está começando a se revoltar porque eu não bato frente com ele. É que nem o Eduardo. Hein, Ed? Mas é que nem esses tempos o Eduardo. O Eduardo é uma pessoa extremamente controladora. É uma característica dele ser controlador, né? E ele gosta das coisas do jeito dele, tanto que ele é aquela pessoa que ele toma as coisas da tua mão quando tu tá fazendo, ele tira a coisa da tua mão, me dá aqui, deixa que eu faço, né? Ele tem esse costume. Entendendo isso, por muito tempo eu vivi na força do ódio de olhar e dizer assim, né? Mas chegou um tempo que eu disse assim, se eu quero continuar com ele, e a minha opção é estar com ele, eu quero isso, buenas, então eu vou ter que aprender a lidar com esse jeito dele. Aí, eu que não sou uma pessoa pacífica e passiva, né? Eu sou uma pessoa assim que não, eu não tenho dom para ser passiva, né? E não tenho dom para ser pacífica, né? Aí eu olhei para ele e disse, bom, eu tenho duas opções, ou eu entro em guerra, ou eu fico tranquila e faço o que ele quer. Comecei a fazer o que ele queria. Não, tudo bem. Eduardo, como é que tu quer que seja feito? Ah, desse jeito. Vamos fazer desse jeito. Não, deixa que eu faço. Faz. Tranquilo. Amor, tem que fazer tal coisa, amor. Tá. Amor, tem que fazer tal coisa. Vai esperar por mim? Claro, porque se eu tomar a iniciativa, eu não vou fazer como tu gosta. E aí vai sair errado. Né? Então vamos lá. Estou te esperando. Aí chegou num ponto que ele olhou para mim e disse assim, eu estou sobrecarregado. Tu não levanta nem para lavar a roupa. Eu disse, sim, porque eu não sei lavar a roupa como tu gosta. Então eu deixo para ti. Faz do jeito que tu acha certo. Não é compreensível, né? Tem um cara... Vai passar nesse mesmo sistema. O cara enlouqueceu, literalmente. Ele surta comigo. Ele era chefe lá e ninguém fazia nada com pressa, só ele tinha que ser gritava. Daí quando ele viajava, os caras cruzavam os braços. Não adianta não desfazer, ele vai vir e mandar desfazer e fazer do outro jeito. Os caras chegaram a brincar assim, ó, posso ir no banheiro? Ele pode. E era tão mandão, tão centralizador, só que ele não confiava que ninguém fazia com pressa. Ele ficava de noite lá, ele fazendo as coisas porque ele não conseguia que ninguém além dele. Então ele ficou... Só que tu tem duas opções em agir. Ou tu vai na força da raiva e começa a brigar e cria uma guerra, ou tu, tudo bem. Mas ele quer fazer tudo. Vai fazer o quê? Tu tem duas opções, tu tem três opções. Tu briga e arma uma guerra, que não vai adiantar. Tu deixa a pessoa fazer do jeito que ela quer e vai chegar uma hora que a pessoa vai se dar por conta e vai se sobrecarregar. E aí tu diz, bom, então vamos conversar, que é o que eu fiz com o Eduardo. Chegou num ponto que ele começou a gritar, e aí eu disse pra ele, cara, tu tira as coisas da minha mão, tu toma o controle, tu quer fazer tudo, Então, eu aceitei. Pra gente poder viver bem, eu aceitei. Esses dias ele disse assim, a gente tá junto mais pela tua paciência que tu teve comigo, do que pelas coisas que eu mudei. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse, como assim?
Eu não tive paciência. Ele disse, não, tu teve muita paciência. Porque, cara, eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou assim. Eu digo, pois é, mas eu tenho a terceira opção. Eu me separo, eu vou embora. Viro minhas costas, vou embora, tipo, beijo, tchau. É o que eu quero fazer? Não. Então eu tenho duas opções. Ou eu brigo e vivo em guerra, ou eu vivo em paz e digo, tá, tudo bem, faça a sua vontade. Não brigo mais. A forma que ele foi criado, ele foi dentro de uma bolha, né? Ele nunca deixou pensar, agir, nada. E aí, claro, eu muito arrogante, prepotente, né? Não podia pegar nada menos que isso, né? E aí, quando eu me dei conta, foi complicado. Mas ele sempre fugiu das responsabilidades. Eu nunca tinha melhorado por ele. Ele tinha aquela fase do bonzinho, mas na verdade era para fugir das responsabilidades. Ele deixava tudo meu. Só que chegou um ponto que daí ele começou a cobrar, que não era como ele queria. Aí eu comecei a cobrar, não, cara, além dele me manipular para fazer o que ele queria, a responsabilidade era minha e ele, né? Foi aquela época da loucura. Sim. Né? É que aí tu tem que entender quem é que tá do teu lado, como é a pessoa, e ou tu aceita ou tu... Só que a gente não enxerga, a gente não tem noção. Eu tive que enxergar primeiro a minha arrogância, a minha prepotência, para enxergar o resto. E aí eu disse, não é assim. Com o Eduardo eu tive que enxergar que eu sou exatamente o que ele faz, eu faço com os outros. Eu quero as coisas do meu jeito, que seja da minha forma, e faço... Eu sou assim. Teve gente que comentou até que... Michele, a Michele não tá normal, não é ela, não é Linomar, que disse que não era eu, que eu tava incorporada. Não, eu sou exatamente daquela forma. Só que assim, sou. Não, é que ali me pediram, Michele, organiza lá na frente, colocaram na minha mão. O que eu fiz? Se colocaram na minha mão, eu vou fazer a coisa funcionar como eu... E o pessoal tava, Michele, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Tudo bem, largaram na minha mão, eu vou coordenar. Agora, não era o que eu queria, mas vamos embora, né? Mas assim, a gente tem que entender também que as pessoas são o que elas são. Elas são o que elas são. Nós somos do jeito que a gente é. E a gente arma uma tempestade em cima do que a gente é, do que o outro é, né? Então, assim, a Rosalinda é a Rosalinda. Tem coisas que a Rosalinda faz que eu já digo, bom, Rosalinda sendo Rosalinda. Ediane, às vezes, faz as coisas que eu digo assim, Ediane sendo Ediane. O Lindomar também, às vezes, faz as coisas dele, eu olho e digo, bom, Lindomar sendo Lindomar. Todo mundo aqui. Cada um tem o seu jeitinho. Que a gente já conhece e já sabe, né? Tinha a Maria quando vinha aqui, né? Que faz dias que não veio. A Maria junto com a Cris. A Maria subia pelas paredes. Aí foi muito engraçado, uma vez veio uma pessoa nova no grupo e a pessoa parou e olhou assim, ai meu Deus, mas o que tem com aquela criança? E foi engraçado que a gente se olhou e disse, Maria sendo Maria. Que ela estava enlouquecida aqui correndo e a gente só se olhou. Maria sendo Maria, a gente já estava acostumado. Era o jeito dela, né? Os meninos também, né? Nós sendo, né? Então assim, e a pessoa sendo o que ela te oferece questões para te trabalhar em ti. O Eduardo sendo o Eduardo, bronco do jeito que ele é, ele me oferece coisas para mim trabalhar em mim. Hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais tranquila, abrir mão de muito mais coisa, porque eu resolvi manter essa relação com ele e aprender, né? Eu não resolvi chutar o balde, resolvi olhar para ele e dizer, bom, o que em mim não está batendo? Por que eu estou com tanta raiva? Se tu levantar e ir embora, tu não consegue, a pessoa... Tem gente que tá nesse padrão faz sempre, sabe?
Daí fica um pouquinho, se irrita, pega e vai embora. Pega e vai embora. Daí vai viver eternamente fugindo. Olha o exemplo da minha questão com o Cid. A vida inteira, quantos anos eu tô na pendenga com meu pai? De ter medo de falar as coisas, de ter medo de dizer, não, cara, pera só um pouquinho. Aqui é o limite. Ou de me magoar porque ele fala alguma coisa, me deixar agredir por coisas que ele fala que às vezes nem tá vindo contra mim. Eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu me agrido com a forma daquela pessoa falar. Quantas vezes eu me agredi com meu pai falando as coisas e eu não consegui trabalhar com ele. Eu fugia de trabalhar. Meu Deus do céu, se eu pudesse não falar com meu pai, várias vezes eu evitava. Eu tinha medo de falar com ele, do que ele ia dizer, de quantas críticas, de quantas vezes ele ia apontar o dedo para mim. E aí eu vim parar aqui na amorosidade. Já vai para quase 5 anos, né, que eu tô aqui. Foi 2018? Já vai para 5 anos. Agora agosto faz... novembro faz 5 anos. E nesses 5 anos, eu já tomei cada pedrada do Cid, e às vezes pedrada que não era nem para mim, mas tomava. Ele jogava a pedra e eu parava lá na frente só para tomar, assim. Toma. Não era para mim, mas eu tomava. Do jeito que ele falava, muita coisa não era, ele não estava falando nem para mim. Tinha coisas que ele estava falando, meio que me defendia de certa forma, mas eu não enxergava como agressão. Até o momento que eu parei no meio disso e disse assim, espera só um pouquinho. Eu não aguento mais essa situação. Que história é essa? Agora eu quero entender o que tem por trás disso. E aí foi todo um processo, até que o mentor chegou para mim e disse assim, tu não te deu por conta? Eu disse, não me dei por conta do quê? Que ele é a cópia fiel e exata do teu pai. Ele fala que nem o teu pai, ele anda que nem o teu pai, ele tem a forma de falar, os pensamentos, é igual ao teu pai. Ele é igual ao teu pai. E aí? Com quem é que tu tá magoada? Tu tá magoada com ele ou com teu pai? Tu não consegue trabalhar com teu pai, tu vive fugindo com teu pai. E aí a gente colocou alguém igual para trabalhar exatamente daquilo que tu tava fugindo. Exatamente daquilo que eu falava. Eu até conversei com o meu sobre isso. Eu disse, puta merda, aonde que eu tô errando? Você repetindo sempre a mesma história. Aguentando tanto tempo, um marido individualista, orgulhoso, e aí agora começar a trabalhar e pegar o cara igual. Inclusive de bonzinho e tá. E aí eu sei aonde que eu tô errando. Pra estar sempre repetindo. Aí o mentor assim, perdoa pra te conseguir perdoar os outros. Aí eu comecei a procurar, né? Aonde tá isso? Mas a gente não se perdoa, a gente não se aceita. Eu acabei fazendo algumas escolhas. E aí é aquela história. Agora tem que me perdoar pelas escolhas que eu fiz. Né? Que era o melhor que tu podia fazer naquele momento. Sabe quem? Nessa coisa. E as coisas se repetem mesmo. Mas o problema tá na gente aí. Que a gente tenta achar um culpado. E tá tudo na nossa cabeça, tá tudo nos sentimentos que a gente nutre, né? Nas ferramentas que a gente pegou para trabalhar. Tá tudo ali. Mas é tão bom. Sabe? Se livra, né? É que nem quando eu cheguei minha arrogância e minha prepotência. Aí eu fui conseguindo enxergar o porquê das coisas. Hoje eu olho assim, depois dessa fase, toneladas que eu deixei por trás, que eu carregava. Eu ainda não cheguei no ponto de entender o porquê das coisas, porque eu olho pra mim e digo assim, bom, eu não quero nem entender, nem começar a entender. Não, eu me questiono. Porque assim, ó, sinceramente,
Se eu não tô entendendo é porque não é para me entender. Eu só tô entendendo que a coisa aconteceu porque eu mereci. Mas eu só consigo atrapalhar se eu consigo entender. Não, eu tô num ponto que eu não quero nem entender. Se tem o porquê que eu enxergo o porquê, aí eu consigo trabalhar. Aquela história assim, a constelação familiar. Para muitos pode ser uma bobagem. Sim. Mas aquela forma, aquele teatro ali, ó, mostrando as pecinhas do quebra-cabeça, ali eu conseguia trabalhar muito, porque então eu tenho a necessidade de ver, de sentir, de saber, para começar a trabalhar, porque senão eu bati. A constelação me ajudou muito no início a me colocar no meu lugar. O meu lugar é esse. Eu não tenho que estar no lugar de mãe, eu tenho que estar no lugar de mãe dos meus filhos, não da minha mãe e do meu pai. Eu não tenho que estar no lugar de mãe da minha irmã. Eu não tenho que estar fora do lugar que é o meu lugar. Senão eu não tenho energia para fazer as coisas. Então, assim, muita coisa eu comecei a me dar por conta ali. Né? E a constelação são ferramentas. Assim. Para mim, assim, foi uma ferramenta, porque tudo aquilo que apareceu ali, tudo aquilo eu já tinha sentido. Nada foi mas só entendeu, só desenhou para te entender. Só desenhou, exatamente. Foi só desenhar. Para mim foi mais ou menos a mesma sensação. Um trabalho para mim conseguir botar cada coisa no seu lugar. Então assim, o interessante é a gente entender dessa carta, o interessante é que cuidado com o que a gente nutre, com a guerra que a gente nutre, com a guerra que a gente escolhe lutar, né? Com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que a gente está nutrindo, né? Sempre criei mais ruim a situação mentalmente do que é. Qual a tua opção? Tu quer passar por isso realmente com esse peso? Tu quer ter essa guerra para lutar? Precisa acordar toda dolorida de uma coisa que nem... O Zé também falou no sábado. Vai dando os pensamentos de vocês, vocês vão pegando, a gente vai aumentando, e daqui a pouco você vai ter temporal. Sem ter nada. Alimentar. Esses dias eu estava lendo um romance, era muito engraçado. Um romance, até nem terminei, porque tem 11 mil, não sei quantas páginas, um romance gigantesco. E aí, chegou uma hora, eu não terminei, porque chegou uma hora que eu peguei ranço dos personagens. Mas daí eu comecei a rir, eu disse, não, eu tô pegando... Não, é que eu peguei um ranço, porque são personagens assim, um personagem extremamente rico, ele gasta bilhões, e ele é apaixonado por uma mulher, e ele tem 3 filhos com a mulher, só que eles são bilionários, assim, são pessoas muito ricas, só que eles não são capazes de dizer um pro outro, por exemplo, a irmã dele estava escondida porque não queria que o irmão soubesse que ela estava entre a vida e a morte. E a mulher foi lá e descobriu, a mulher desse cara descobriu, e aí ela conseguia fazer o transplante de um outro irmão gêmeo dela, da irmã desse cara, só que daí para isso ela tinha que dar não sei quantos milhões para um outro cara que era o outro irmão, que estava em posse desse irmão que tinha o rim para doar. E aí, em vez dela chegar e dizer para o marido, olha filho, é o seguinte, a tua irmã está viva, que tu achava que estava morta, ela está entre a vida e a morte, a gente precisa fazer um transplante, e o fulano está pedindo tantas ações da tua empresa para liberar o ciclano para fazer o transplante. Né? Eu estou disposta a dar a minha empresa. É bem novela. Eu estou disposta a dar a minha empresa. Mas eles não querem, eles querem a tua. E aí, me ajuda, o que eu faço? Não falou nada, ela armou tudo pelas costas. Aí o outro ficou revoltado, aí já foi para um outro país, daí já largou a empresa inteira, daí já perdeu a fortuna, daí já não fez não sei o quê, daí já fizeram... Aí eu tava olhando aquilo e disse, gente, o que uma conversa não resolve? E aí começou a me dar ranço disso, sabe? Daí eu pensei, mas na minha vida, quantas vezes, em vez de eu falar de primeira, ser sincera, honesta, verdadeira, eu sinto que eu não posso fazer isso, ou que eu não sinto vontade de fazer isso, ou olha,
Em relação a isso, eu me sinto que foi o que o Zé falou, que a gente não fala, né? Não é verdadeiro, não permite que o outro nos ame pelo jeito que a gente é. A gente cria toda uma estratégia, toda uma coisa que a gente não consegue sustentar, porque chega num ponto que a gente está cansado de sustentar, toda uma máscara, todo um enredo, até um ponto que tu olha e diz assim, ai, dane-se, tá, é isso. Aí quando tu vê, a história é muito mais simples do que se passou. Se tivesse sido direto ao ponto, tu tinha poupado um monte de sofrimento, um monte de coisa, tu já diz, ó, é isso. A história é essa. Quantas histórias a gente conhece que viveram toda uma batalha para acordar e dizer, cara, eu tô toda machucada e a batalha só aconteceu aqui. O drama só aconteceu aqui. E aí? Para onde é que a gente vai? Né? Então, é o orar e vigiai. Né? Orar e vigiai. Olha para ti mesmo, olha para aquilo que tu carrega dentro de ti. Para de fazer drama, vai direto ao ponto. Te permite amar e ser amado do jeito que tu é. Era isso para hoje. Vamos lá. Vamos ao trabalho.